Olá, meu nome é Micael e esse é o canal A Verdade do Evangelho. E hoje a gente vai falar sobre a importância do cristão ser firme. E se você gosta de temas bíblicos, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Como nós já comentamos no vídeo passado, ao chegar a essa terra nos deparamos com diversas adversidades. Se formos para o livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo de número 2, a Bíblia nos diz que tudo sucede igualmente debaixo do sol, tanto ao bom e ao puro, como ao impuro, tanto ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Tudo sucede igualmente debaixo do sol. E além de estarmos sujeitos às aflições e às tribulações dessa vida, também estamos sujeitos a ataques contra a nossa fé. E para falar a respeito das adversidades e das dificuldades que passamos nessa vida, eu quero citar uma passagem bem conhecida, que está em Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 23, que diz: Entrando Jesus no barco, os seus discípulos o seguiram. E sobreveio uma grande tempestade no mar, de sorte que o barco era varrido de um lado para o outro. Jesus, entretanto, dormia. Mas os seus discípulos vieram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. Jesus então disse: Por que sois tão tímidos? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar. E os seus discípulos ficaram maravilhados, se perguntando: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma passagem muito conhecida e muito pregada. Mas eu quero chamar a atenção para poucos detalhes. O primeiro deles é que Jesus dormia. Jesus estava tranquilo em meio a toda a tempestade. O segundo é que Jesus perguntou aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? E mais um detalhe que eu quero chamar a atenção é que Jesus disse: Homens de pouca fé. Por que Jesus dormia? Por que ele chamou os seus discípulos de tímidos? E por que ele disse que eles tinham pouca fé? O fato de Jesus estar dormindo denota tranquilidade, confiança, de que está tudo sob controle. O fato de Jesus perguntar aos seus discípulos: Por que sois tão tímidos? Denota que os seus discípulos estavam retraídos e até mesmo com medo. Em outras traduções a Bíblia diz: Por que temeis? O fato de Jesus dizer que eles tinham pequena fé era justamente por eles estarem com medo, pois a fé ela tem o poder de nos trazer tranquilidade e calma em meio a situações mais difíceis e adversas da nossa vida. É muito difícil você se manter calmo, tranquilo e até mesmo dormir em certas situações, como era o caso da tempestade. Mas a confiança em Deus, ela tem esse poder. E dependendo do nível de confiança, do nível de fé que temos no nosso Deus, conseguimos então ficar em paz, até quando o mundo à nossa volta parece que vai acabar. Jesus, o grande mestre, nos ensina como agir em cada situação na nossa vida. Jesus demonstra na prática, como é o caso do mar, como devemos ficar tranquilos e confiar em Deus em meio a situações mais difíceis da nossa vida. Se formos para Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 29, Jesus disse: Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendemos, portanto, que na vida do cristão não pode haver nada nem nenhuma situação que o faça cair em desespero, porque o desespero denota falta de confiança em Deus. E por esse motivo, Jesus disse aos seus discípulos: Homens de pequena fé. Nós, cristãos, devemos aprender a ter uma fé inabalável. Devemos aprender a agir conforme a palavra de Deus, sem nunca nos desviar dela, sendo nós firmes em todas as situações. Se formos para Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, Jesus nos diz: Todo homem que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é o símbolo de solidez, de firmeza. Jesus Cristo simboliza a rocha.
E Jesus continua a dizer no próximo versículo: e caíram as chuvas, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Assim tem que ser o cristão, firme, ter a sua casa edificada sobre a rocha, andando com o Salvador, Criador dos céus e da terra, bem alicerçado na sua palavra. Não pode haver na vida do cristão situação que o faça cair em desespero, porque o desespero denota falta de confiança em Deus. E Jesus continua a dizer nos próximos versículos: todo homem que ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caíram as chuvas, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Que possamos aprender a ser firmes como cristãos, que possamos aprender a ser inabaláveis, como uma casa construída sobre a rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você tem gostado dos vídeos que eu tenho trazido aqui no canal, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser.